Em um vídeo passado, eu falei que uma das principais críticas que os iluministas faziam era o absolutismo, que é um tipo de regime de poder em que todos os poderes estão concentrados na mão de uma única pessoa, que é o rei. A partir dessa crítica, um pensador iluminista chamado Barão de Montesquieu elaborou uma teoria. E nessa teoria ele dizia que, se o poder está todo concentrado na mão de uma única pessoa, a chance dessa pessoa acabar abusando desse poder é muito grande. Então, ele defendia que o poder deveria ser dividido em 3 outros poderes. Lembrando, no absolutismo, todos os poderes estavam nas mãos do rei. O rei podia fazer leis, o rei podia executar essas leis, ele podia alterar as leis existentes e ele também podia julgar as pessoas que cometessem atos que estavam em desacordo com as leis que existiam. Então, o rei tinha todos os poderes nas suas mãos e ele não podia ser questionado porque a palavra dele era a última palavra. O Montesquieu defendia a divisão desses poderes, que antes estavam todos concentrados na mão do rei, em 3 poderes. Quais seriam esses poderes? Seriam o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E essa ideia, ela é muito importante da gente entender, porque até hoje a gente utiliza esse esquema de divisão dos poderes. Então, no Brasil, depois que a gente teve a proclamação da República, a gente já passou a usar essa configuração de divisão de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Em outros momentos, a gente teve aí, inclusive, outros momentos anteriores à proclamação da República, como no Império, a gente teve a presença de um 4º poder, que seria o poder moderador, que acabava dando mais poderes ao imperador de poder influenciar nos outros poderes existentes. Mas a partir da proclamação da República, a gente teve essa divisão dos 3 poderes da forma que o Montesquieu havia previsto. A gente vai entender agora quais são esses 3 poderes e para que eles servem. Então, a intenção da divisão desses poderes é evitar que uma pessoa só ou um grupo só possa abusar dos poderes, porque eles estão todos concentrados nas mãos de um único grupo. Se o poder ele é dividido, cada poder vai poder fiscalizar o outro, e essa é a principal intenção da divisão desses poderes. Então, vamos entender agora para que serve cada um desses poderes. O poder executivo é o poder de executar as leis, de administrar tudo aquilo que é público. É o poder que vai pegar o dinheiro dos impostos, investir e fazer aquilo que precisa ser feito. Então, se está na lei, por exemplo, no nosso país, que todas as pessoas têm o direito ao acesso à educação pública e gratuita. É o poder executivo que vai fazer com que essa lei seja cumprida. Então, é ele que vai construir escolas. É ele que vai administrar o funcionamento dessas escolas. É o poder executivo que vai pagar o salário dos professores, dos diretores, dos auxiliares dos serviços de limpeza das escolas, para que o direito à educação, que está na nossa lei, possa ser garantido. Então, essa é a função do poder executivo: executar as leis e administrar. Agora, o poder legislativo. O poder legislativo, ele é responsável por fazer as leis e por alterar as leis existentes. Então, é ele que vai pensar, que vai discutir e que vai elaborar quais vão ser as leis que vão existir dentro dos códigos jurídicos do nosso país. Então, o poder legislativo fica responsável por fazer e alterar as leis. E por último, a gente tem o poder judiciário, que é o poder que vai garantir que essas leis estão sendo cumpridas. E é o poder que vai julgar quando alguma dessas leis for descumprida ou quando precise tomar alguma decisão para que essa lei seja cumprida. Cada um desses poderes serve para também limitar e vigiar o outro poder. Então, o poder legislativo vai fiscalizar o poder executivo, que também vai poder fiscalizar o poder legislativo, e assim por diante. Os poderes, eles estão divididos. Nenhum poder, o poder executivo ou o poder
legislativo ou judiciário é maior do que o outro, eles todos têm poderes iguais e eles têm a responsabilidade de fiscalizar o outro poder. Esse desenho ele foi feito assim para tentar impedir ao máximo que alguém ou algum grupo pudesse abusar do poder que tivesse nas mãos. Hoje, no nosso país, Brasil, quais são os principais representantes desses poderes? Quando a gente pensa no poder executivo, o poder responsável por executar e por administrar as coisas públicas, a gente vai pensar nos principais cargos eletivos. Quais são eles? Prefeito, governador e presidente. Esses são os 3 principais cargos eletivos, os cargos que as pessoas votam para escolher os seus representantes do poder executivo. Então, o poder executivo tem esses 3 principais cargos. O prefeito, que vai administrar e vai executar as leis na cidade. O governador, que vai administrar o estado e as questões que dizem respeito ao estado. E, no país inteiro, a nível federal, a gente tem o presidente. Já o poder legislativo. Quem são esses representantes do poder legislativo? Os representantes de cargos eletivos que a gente vota, que a gente escolhe do poder legislativo são os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais e os senadores. São eles que vão fazer as leis que vão valer no nosso país, no nosso estado ou no nosso município. Existem leis que vão valer só dentro da cidade, só dentro do município. Quem vai ser responsável por elas é o vereador. Então, vai existir uma lei que vai determinar como que devem ser construídas as ruas de Pedro Leopoldo. Essa lei vai ser feita pelo vereador da cidade. Existe uma lei que vai determinar quais são os espaços na nossa cidade que vão poder receber indústrias. Isso vai passar pela Câmara dos Vereadores, porque é um assunto específico de Pedro Leopoldo. Quando a gente vai tratar de assuntos que são assuntos do Estado, a gente vai ter as leis feitas pelos deputados estaduais. Então, o deputado estadual, por exemplo, ele vai pensar e vai elaborar leis que vão valer para questões de todo o Estado. Por exemplo, como que vai ser o acesso à saúde pública do Estado de Minas Gerais. Então, eles vão fazer ali as leis que dizem respeito a isso, valendo para todo o Estado. Já quando as leis são leis que vão valer em mais de um estado, que vão valer para todo o território nacional, a gente vai ter leis feitas pelos deputados federais e pelos senadores. Essas leis vão ser leis de questões que dizem respeito a todos os cidadãos brasileiros, os direitos básicos de todos os cidadãos brasileiros, o direito de uso de solo, muitas vezes questões relacionadas ao abastecimento de água, porque tem rios que vão passar, eles nascem em um estado, vão atravessar vários estados, então não é uma questão só de um estado. Esses são exemplos de leis que são leis federais, leis que valem em todo o território nacional, e elas são feitas pelos deputados federais e pelos senadores. Os deputados federais, eles vão ser escolhidos, o número de deputados federais é de acordo com o número da população de cada estado. Então, os estados que são mais populosos têm mais deputados federais. Os estados que são menos populosos têm menos, é proporcional. Então, vão ter mais deputados federais de São Paulo, por exemplo, que é o estado que tem a maior população no Brasil. E vão ter menos deputados federais do Acre, que é um estado que tem uma população menor. Os deputados federais, eles discutem as leis que eles querem criar ou modificações nas leis que já existem. Quando essa discussão ela termina na Câmara dos Deputados, vai haver uma votação e aí vai ser aprovado ou não. Sendo aprovada essa lei, ela vai ser encaminhada para o Senado. O Senado
tem a representação de todos os estados. Cada estado brasileiro tem 3 senadores. Então, Minas Gerais tem 3 senadores, São Paulo tem 3, Rio de Janeiro tem 3, Acre tem 3, o Ceará tem 3, Rio Grande do Sul tem 3 senadores, independente do tamanho da população. Cada estado tem 3 senadores. O Senado vai analisar as leis que foram feitas na Câmara e vai também poder propor novas leis que vão passar pela Câmara. Então, para uma lei ser aprovada a nível federal, que vai valer em todo o território nacional, ela precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e ela precisa ser aprovada pelo Senado. A gente tem uma Câmara de Deputados com mais ou menos um pouco mais de 500 deputados e a gente tem um Senado que são 80 e poucos senadores. Eu vou confirmar o número e eu coloco na descrição para vocês. E assim funciona o nosso poder legislativo, que tem a responsabilidade de criar as leis e de alterar, modificar as leis que já existem. É para isso que a gente vota nos deputados, nos senadores e nos vereadores. O poder legislativo tem essa função, a função de criar e de modificar as leis existentes e também de fiscalizar o poder executivo, de cobrar o poder executivo caso o poder executivo não esteja seguindo aquilo que ele deve seguir, aquilo que está na lei. E por último, a gente tem o poder judiciário. Quem são os principais representantes do poder judiciário? A gente tem a figura do juiz, que vai ser aquele que vai julgar os conflitos, julgar os processos, mas a gente também tem algumas outras instituições públicas que representam o poder judiciário, que é o poder responsável por fiscalizar se essas leis estão sendo cumpridas e por decidir em casos que tenham uma disputa. Uma dessas instituições é o Ministério Público. E vocês já devem ter escutado falar no Ministério Público muitas vezes, quando a gente sabe que a gente tem um direito e que esse direito não está sendo garantido, a gente procura o Ministério Público, que é uma instituição pública, e o Ministério Público vai poder fazer uma ação para garantir o cumprimento do direito que a gente tem. Então, o Ministério Público é, por exemplo, uma instituição que faz parte do Poder Judiciário. A promotoria, a gente vai ter aí todos os juízes e várias outras instituições que estão ligadas ao Poder Judiciário, que é o poder que vai julgar e vai garantir que essas leis estejam sendo cumpridas. É isso. Essa, então, é uma ideia que foi defendida pelo Montesquieu, uma ideia iluminista que continua sendo utilizada até hoje.